E vamos continuar aqui, já que estamos inspirados hoje na leitura. Vamos ler, né? E seguindo na leitura da primeira página do livro, a gente falou de Isaías 41:1. Apresentai as vossas demandas, diz o Senhor, trazei as vossas firmes razões, diz o rei de Jacó. Apresenta para ele seus motivos, seu coração da forma que estiver, não importa. Com sinceridade, porque eu acredito que a honestidade é a coisa mais importante, ainda que muitas vezes a gente não sabe como ser honestos, né? Eu lembro que eu pedi para ele me ensinar como era a honestidade, a maneira dele, porque a gente vive a honestidade à nossa maneira. Eu lembro que todas as vezes que quando eu comecei as pesquisas, quando as investigações, eu lembro que eu ia no dicionário, né? Botava lá no Google exatamente para entender a palavra, se eu estava dentro dela, porque às vezes a gente é honesto em uma área da nossa vida, mas a gente é desonesto em outras. E a gente não faz porque a gente quer, é porque simplesmente aquela área ainda está escura, ainda precisa ser iluminada, precisa ser trazido consciência. E quando você é desonesto, você também vai ser desonesto com Deus. Então, eu via que eu era muito desonesta em várias áreas, não só com Deus, mas comigo também, porque eu não sabia. Então, quando você ignora algo, um conhecimento ou uma consciência que ela não está clarificada para você, logo a sua tendência é da defesa. E quando você se defende, automaticamente você justifica para você o seu erro, você justifica para você aquela desonestidade, aquela dúvida, aquela culpa, aquela decisão, aquela escolha errada ou a escolha certa, depende. Por quê? Porque você não sabe. E o mais interessante, eu acredito, é o não saber. Eu sempre me coloquei na categoria de não saber nada. Ainda hoje, eu prefiro não saber nada nunca, do que você ter razão. Porque quando você tem razão, quando você está sempre na razão, você não tem espaço. Tipo, esse copo aqui ele tá vazio. Já não tem quase água, porque eu bebi. Mas eu tô com a garrafa aqui do lado, eu posso encher esse copo e depois ele fica ali cheio. E eu não consegui colocar nem mais uma gotinha de água dentro dele. Por quê? Porque tá cheio. Agora, quando você bebe a água do copo que está cheio, eu tenho espaço para colocar mais água ali. Então, eu prefiro nunca ter razão. Ainda que eu tenha muitas demandas que eu leve para Deus sempre, né? Ele fala no versículo primeiro que a gente leu em Isaías 41:21, que a gente tem que levar as nossas razões, as nossas motivações, os nossos motivos para Ele. E eu tenho muitos, vários. E às vezes fico brava também, levo também. Eu lembro que às vezes também quando não estou no meu melhor momento, e a gente tem que entender que às vezes a gente não está no nosso melhor momento, porque nós somos seres humanos e, e a gente tem sentimentos, tem humanidade. E essa humanidade faz com que a gente tenha vários sentimentos e que a gente lide com muitas coisas que às vezes necessariamente ela não nem são verdade, mas a gente está lidando com aquilo naquele momento. Só que às vezes está machucando o nosso coração, você não entende a coisa que não está fluindo, por que, que as coisas não estão indo do jeito que você gostaria que fosse, você está mensurando as coisas, você mostra para o seu espírito, mostra para ele as coisas que a gente tem que melhorar juntos e as coisas que a gente precisa clarificar, as coisas que a gente precisa purificar, as coisas que a gente precisa lançar luz ali e as coisas não mudam, não mudam, não mudam, não mudam. E
E certas situações vão te mantendo numa certa prisão, num certo cárcere que você não consegue compreender o porquê que aquilo não está fluindo do jeito que deveria fluir. Se o sentido da vida é como essa água, ela deve fluir, fluir. A nossa vida ela precisa fluir. E se não está fluindo é porque tem algo ali que está interrompido, que a gente precisa desbloquear. Por isso que eu falo sempre para vocês que a gente precisa desbloquear aquilo que está travando a água de fluir na nossa vida. Porque muitas vezes você está até com ar, bastante ar, né? Que eu chamo ar de discernimento, que é o ar de quando ele te traz clareza. Mas você não consegue sair daquilo ali. A água ela está bloqueada. Como imagina? Foi lá limpar o Rio São Francisco, ele estava correndo lindo, maravilhoso, aterraram ele, logo a água fez o quê? Foi paralisada, bloqueada. E assim é, às vezes na nossa vida. É, alguém foi lá, limpou, removeu a sujeira e foi outra pessoa lá e sujou e colocou a sujeira lá. E na nossa vida muitas vezes é assim. Às vezes vai lá e tira o bloqueio e às vezes vem lá a gente joga a sujeira lá, ou a gente mesmo traz a sujeira para dentro da nossa casa. E a gente precisa limpar isso tudo. Então, é, vamos seguir aqui. Deuteronômios 8:18. É na mesma página, na primeira página a gente está lendo. Antes te lembrará o Senhor teu Deus, que é Ele que dá força para adquirir riquezas, para confirmar a sua aliança que jurou aos teus pais, como se vê nesses dias. Eu adoro esse versículo, porque eu, como estudo alquimia também, entendo que toda a nossa força, a nossa vitalidade, a nossa base, né? A nossa raiz, que está lá embaixo, é a nossa origem, que é o canal da nossa força, né? Aqui, se você pensa que os pés, ele é o quê? Pensa que o nosso corpo, se você pensar nosso corpo como uma árvore, logo a raiz é aonde? A nossa base é aonde? Os nossos pés, né? E às vezes é tirada a nossa força e a nossa vitalidade. Mas aqui no versículo, em Deuteronômios 8:18, aqui diz que quem dá a força para você trabalhar. Como que você adquire riqueza? Com força e com vitalidade. Se você não tem saúde, você não tem como trabalhar, você não tem como prosperar, você não tem como progredir. E aqui, eu amo esse versículo 8:18 em Deuteronômios, que ele fala: Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que é Ele que dá força para você adquirir riqueza. Até para você adquirir riqueza, você precisa ter força e vitalidade, precisa ter saúde. E aqui fala que é uma aliança, ele confirma uma aliança que ele jurou a nossos ancestrais, aos nossos pais. Então, que está ali dentro de nós, né? Que é a nossa serpente masculina e nossa serpente feminina. Então, assim, essa é uma aliança que ele fez com a nossa ancestralidade, antes de nós. E este versículo fala claramente, eu estou agora lendo do livro, claramente que é Deus é quem te dá todas as habilidades necessárias e coloca em você a força, a inteligência necessária para adquirir riquezas. Em 3 João 2 fala, é um outro versículo que está em concordância com esse versículo, que fala, e esse versículo está em 3 João, quer dizer que ele está lá nas epístolas, quer dizer que ele está lá no testamento que Deus deixou para a gente usufruir. Eu chamo a epístola de testamento. Tem um versículo na Bíblia que fala que nós somos herdeiros e co-herdeiros, que está lá em Romanos 8, fala que nós somos herdeiros e co-herdeiros de Deus e de Cristo. Então, se você é herdeiro, logo você herda algo. E para você herdar algo é porque alguém morreu, correto? Então, Jesus Cristo, na época ainda Jesus, porque ainda não tinha adicionado o título dele, né? Porque ele só foi Cristo depois do sacrifício.
Cristo é um título que ele herdou, e Jesus é o nome dele, né? Yeshua. O Cristo, ele herdou um título. Então, também isso eu explico aqui no livro. E fala que você só foi herdeiro dele quando o véu foi rasgado. E quando esse véu foi rasgado, logo você teve o que dele? Uma herança, um testamento. E esse testamento eu chamo testamento, mas na Bíblia se chama de epístola. E essas epístolas é o que realmente você deve viver na sua vida, porque aquilo ali é um testamento, testamento de vida. Muita gente eu sei que gosta de viver o passado e viver no passado, mas a gente é chamado ao futuro, ao paraíso, que é a criação. Claro que o passado ele tem muito poder, ele é muito importante, porque ele nos ajuda como viver, como sair das situações que outras pessoas já foram lançadas. Isso é magnífico. Mas quando você entende, como pesquisadora, no meu caso, que você entende, vou dar um exemplo, eu sou mãe, tenho essa casa, eu morri, logo eu tenho dois filhos, um de 25 anos e o outro de 22 anos. Então você fala assim: se eu morro, eu deixo o quê para eles? Herança, testamento, correto? Dos meus bens materiais, seja físico, e dos meus bens que eles vão herdar das minhas serpentes, dos meus genes, da minha genética. Logo, meus dois filhos, eles têm a minha genética com a genética do pai deles. Então, eles herdam o quê? As duas serpentes minha, que tá tudo ali, mãe e pai, do meu pai e da minha mãe, toda a minha descendência de pai e mãe, mais a serpente masculina do pai deles, que é toda a serpente do pai dos meus filhos, e da mãe. Então, assim, pensa que dentro deles eles carregam muitas pessoas. É muita gente que Deus fez uma aliança ali. É muito pai e mãe. Porque para você estar no mundo, você precisou de um masculino e um feminino. Precisou de pai e mãe para vir na Terra. Também o Salvador, se você para pensar. Ah, mas ele não teve um esperma masculino, Maria era virgem. Deus colocou o esperma nela, colocou, fecundou, ainda assim, para o espírito colocar o esperma, porque é a semente, dentro do óvulo de Maria, precisou de quê? De uma terra para poder fazer germinar e crescer aquela semente. Ele precisou de uma mulher que acreditasse, porque lembra que tudo aqui nessa vida a gente recebe por crença. Então, a Maria acreditou quando ela falou que se cumpra em mim conforme a sua vontade, ela deu o quê? A crença dela, o acreditar em Deus, que ele podia, que ainda sendo espírito, pudesse colocar uma semente dentro dela e fazer crescer e gerar uma criança, que foi gerado o Messias, que veio ao mundo através de um esperma perfeito, que foi do espírito, num óvulo fecundado de uma mulher que creu por essa promessa, porque ela precisou acreditar. Então, se ela não acreditasse, ele mesmo sendo Deus, ele podia fazer? Podia, mas Deus fala na Bíblia que todas as coisas que nós recebemos aqui no mundo é por acreditar, que Deus é galardoador dos que buscam, que acreditam nele, e a gente sempre vai receber tudo por crença, que é a fé, que é por acreditar. Então, todas as coisas que eu recebia, todas as manifestações, todo o poder, todos os
tudo hoje, né? Trabalhando com a fitoterapia, como a menina dos olhos, né? Eu brinco com ele que não é dos olhos, mas que é dos óleos de Deus. Tudo isso é por crença, é por acreditar. Então, se eu não acreditasse, eu, ainda que tivesse medo, ainda que tivesse, mas se eu não acreditasse que pudesse fazer, tipo, hoje eu tenho um óleo milagroso na internet que ele tem feito milagres na vida, nas dores das pessoas. Se eu não acreditasse, Deus não poderia mover na vida do outro. E, e se o outro também não acreditar, ele também não vai receber, porque é por crença. É claro, as ervas, as plantas, as sementes têm poderes magníficos? Tem. Elas podem fazer porque Deus fala que é bom. Está lá escrito em Gênesis. Ele criou as plantas, as ervas, tudo. Criou o reino vegetal e no final da criação ele falou que era bom, que tem o quê? Quando é bom, tem o quê? Proveito. E se tem proveito, é porque é verdadeiro, né? É uma coisa que ele fez porque é bom. E ele fez que era bom para o quê? Para o homem, para que o homem dominasse sobre todas essas coisas e que essas coisas elas fizessem bem para a nossa saúde, para nosso corpo. Antes mesmo dele criar o homem, ele criou o que faria bem para o homem. Olha quanta magnitude, tanta inteligência, né? É, eu, como admiradora dele, ele sabe que eu sou fã dele, número um, porque talvez tenha outros números uns, 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 uns também, mas eu como fã dele, é, porque eu sou fã mesmo da criação, eu acho que quando eu comecei a ter um relacionamento com Deus, eu nunca fui uma mulher espiritual, porque eu sempre fui uma mulher muito material, enfim. Então, há 12, 13 anos atrás, quando eu comecei a desenvolver, eu acreditava em Deus, falava em Deus, tipo, mas não tinha o conhecimento e a experiência e a vivência que eu tenho em Deus hoje, né? Em Deus, em mim hoje. Então, nunca imaginei que seria uma mulher espiritual, de forma nenhuma. Nunca, nunca. Eu acho que isso para mim foi um desafio, um chamado que eu nunca imaginei que pudesse, mas ele me chamou para isso. E quando ele chama, ele chama. É, então, tá, voltando aqui, né? A gente está falando em 3 João 2, que tudo que a gente recebe por ele é por crença. E aqui no versículo, a gente estava falando em Deuteronômios 8:18, e agora em concordância em 1 João, que fala que todas as habilidades que ele dá, a inteligência necessária para a gente adquirir, e em 3 João fala que deseja que você prospere, que Deus, quem deseja? Eu desejo também que você seja próspero, saudável, abundante, que tenha um relacionamento incrível com Deus, que seja chamado para esse relacionamento com Ele, mas ao mesmo tempo ele fala aqui que independente de pessoa, de Michele, ou do Joaquim, ou da Alberta, ou da Roberta, ou do Gilberto, ou da Denise, independente, ele fala aqui, que deseja que você prospere, que você tenha saúde em todas e que todas as suas necessidades sejam supridas. São promessas imutáveis, não sou eu que falo. Quem fala é Deus. Ele fala em 3 João 2, ele fala que deseja que você prospere e que tenha saúde, abundância e que todas as suas necessidades sejam supridas. São promessas imutáveis que ele fez com o nosso pai da fé. E quem é o nosso pai da fé? Ah, todo mundo, Jesus Cristo. Não, não é. É Abraão. Jesus Cristo está no cristianismo. Abraão está em todas as religiões e ele é super, hiper disputado entre todos eles, muçulmanos, judeus, os cristãos, porque o pai da fé é Abraão. Então ele fez essa aliança lá atrás. E querendo ou não, é a nossa descendência que fez com Abraão, Isaac e Jacó. Deus não mente,
e é impossível que minta ou engane alguém. No versículo que vamos ver, ele faz uma pergunta. Eu adoro isso porque ele gosta que a gente se questione, né? E aqui no livro eu falo sobre isso. Ele quer que você questione no que está acreditando e onde está o seu coração. Em Hebreus 6, 17, 18 e Números 23, 19 diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, não faria, ou falaria e não confirmaria? Em cima desse versículo eu fiz uma música, né? Deus não é homem, nem filho do homem, para que se arrependa. Por que que eu fiz essa canção? Para lembrar todos os dias que Deus não é como nós, com as fraquezas que temos. Embora ele tenha criado todas elas, e ele sabe, porque tudo é criação dele, todas as emoções, tudo que a gente está aqui é para a gente passar e é único, ainda assim, ele sabe. Eu, quando coloquei a melodia nesse versículo, né, que fala: Deus não é um homem, nem filho do homem, para que minta e se arrependa. Porventura diria ele, e não faria, ou falaria, e não confirmaria. Eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado, e eu não posso revogar. Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Esse versículo, são só dois versículos nessa música: Romanos e Números 19 e Números 19 e 20 e Romanos. Então, ali ele fala que ele não poupou a semente dele, não poupa também a gente, porque a gente passa pelo mesmo. Na verdade, hoje eu acho que é uma réplica. O pai não poupou o filho não poupa a gente, porque ele passou e ele divide com a gente o que ele passou. Então, ele não mas é por isso, né, que eu falo, tudo vem do céu. Ele passou, e hoje a gente passa também, porque é assim que ele fez, porque ele passou, ele não parou ali, ele replicou aquilo e dividiu isso com todos nós. E, bom, e essa canção, eu gosto dela, dessa melodia nos versículos, porque quando você canta, você consegue ver que você pode colocar 1000%, ainda que muitas vezes você não consegue entender, porque fala: ok, eu estou tendo um relacionamento individual exclusivo com Deus, eu ajoelho, oro para Deus, o Deus Todo-Poderoso. Eu não estou orando para os meus inimigos, eu estou orando, não estou orando para o adversário, eu ajoelho e oro a Deus. Então, o meu relacionamento é com Ele. Então, ainda que você veja toda aquela maluquice em volta da sua vida, ele fala que você precisa acreditar nele. Você precisa entender que ele vai fazer o que é certo, né? Independente da situação, do buraco mais profundo, da miséria mais terrível que eu estivesse passando, eu sempre pensava: Deus vai fazer o que é certo. Deus vai fazer o que é certo. E quando não estava sendo gentil, eu sempre buscava que ele fosse gentil dentro da, da situação. Eu penso, se eu sou humana, né, em carne, né, homem, que a gente chama, um homem carnal dele, aqui na terra, humanos, se eu sou feita de carne e consigo fazer, ainda que no meu pior, ser gentil com as pessoas, ser amável com as pessoas, eu sei que ele pode fazer também comigo. Então eu pensava, sempre pensei dessa maneira. Eu falo,
posso ser gentil, então ele pode ser gentil 20 milhões de vezes mais do que eu. Porque se tem gentileza em mim, pode ter gentileza nele também, né? E, e eu sempre pensei dessa maneira, que nós podemos mostrar para ele, porque eu sempre mostro, igual o vídeo que eu pedi para que vocês vissem aqui no canal, eu com o meu instrutor limpando a montanha que a gente foi escalar, e eu mostrando para ele ali tem o lixo, tira, levanta, empurra, para mostrar onde que estava. Eu fico pensando, faço isso também com ele, né? Porque eu mostro para ele, porque eu acabo me escalando, entendendo as áreas que precisam melhorar e aquelas que eu não sei, ele me mostra. Então eu acredito que é uma parceria. Eu, né? É como se você está numa guerra, um cobrindo a guarda do outro. Você vê aquilo, você faz aquilo que você pode fazer e o que você não pode fazer, você deixa para que o outro faça, porque está de responsabilidade do outro. Só que muitas vezes eu me peguei nesse meu tempo com ele brigando, falando: você está fazendo, não está fazendo o seu trabalho, você tem que fazer o seu trabalho, cadê a minha guarda? Enfim, eu estou te mostrando, olha aqui. Enfim, porque chega um momento que você não entende, né? Porque você consegue mensurar o que está fora, mas o que está no invisível você não consegue ver, né? Aquilo que está ali realmente em oculto do oculto. Quem é que está colocando as pedras no seu caminho? Quem é que está tentando bloquear as suas bênçãos? Se é você com as suas atitudes ou se tem vindo alguma demanda externa, é, que às vezes a sua demanda não é sua, às vezes sua demanda tem endereço, nome e CPF, né? Enfim, então tem muita coisa envolvida que você não sabe, que você precisa acreditar que você tem um segurança que vai cuidar de tudo isso. E chegou um momento na minha caminhada que eu não sabia mais quem era amigo e quem era inimigo. Eu falei, mas peraí, quem é quem é? Porque chega um momento que eu falo, o inimigo nem faz o trabalho, né? Aí eu falo, mas quem é o inimigo? Quem é? O amigo é mais inimigo. Eu lembro, eu falava, a gente é mais ajudado pelos inimigos do que pelos amigos, porque você acredita que quem é o seu amigo, você não é ajudado pela sua família espiritual. E muitas vezes esses são os verdadeiros inimigos. Eu falo, gente, mas aonde é? Aonde é a guerra, na verdade? Então você consegue compreender igual no palácio. Eu até brinco com Deus, eu falo assim. Eu falo no palácio, né? Eu falo, e Deus adora a monarquia, né? Ele ama a monarquia. E aí eu fui falando com ele, eu falo, o palácio de Deus é onde tem as intrigas, as confusões, as disputas pelo poder, pela liderança. É toda aquela trama. Se você vê um filme real, um filme antigo, você consegue entender onde está toda aquela trama. E eu sempre fui muito observadora, né? Antes ele era ele que eu acho que cheguei a um momento que eu deixei ele um pouco desconfortável também, porque antes ele que me observava. Aí quando você passa a ser o observador do seu observador, porque você começa a observar como que ele faz, como que ele age, como que ele joga. Então eu só ficava só de observadora. E muitas vezes a gente se encontrava e a gente, eu, eu sempre como muito observadora, porque hoje eu aprendi a observar muito, até para poder narrar ou escrever ou falar de alguém, você precisa saber quem é, né? Tem um versículo que até que está aqui, está em Isaías, acho que é no primeiro versículo, ou em Jeremias, eu não lembro bem, mas ele fala que como que você o seu você não conhece o seu possuidor, né? Ali na Bíblia fala do gado. Como que o boi não conhece o seu possuidor? Como que o gado não conhece o seu possuidor? O animal não conhece o seu possuidor? Imagina que tu tem um cachorro.
Ele não sabe que você é o dono dele? Você tem que saber quem é o seu dono, né? E você poder olhar ele de frente com seu olhar espiritual e saber quem é ele. E graças a Deus eu tenho esse dom, que é essa manifestação, de poder saber quem é o meu possuidor. Você não ser enganado, porque a pior coisa que tem é você ser enganado. Então, como é que você não conhece o seu possuidor? Como é que você não sabe quem é o seu dono, né? Quem é o seu criador? Quem é que te formou? É como se você não conhecesse a sua mãe. Eu até entendo quem. Isso, olha, que linda a referência que a gente vai criar aqui junto agora. Eu até entendo a pessoa que nasceu órfã ou a pessoa que foi dado para adoção e não conhece seu pai e sua mãe. Aí é como nós, fomos dados para adoção, fomos órfãos, depois a gente precisou conhecer o nosso pai, né? É assim. Se a gente estuda a Bíblia, quem acredita em Deus, e você passa um tempo com ele, estuda a palavra, a verdade, você consegue compreender quem é o seu pai. Então, se você não tem o conhecimento, você foi dado para adoção, você ainda não sabe quem é o seu pai, por quê? Porque você não teve um relacionamento com ele. Eu conheço a minha mãe, tive um relacionamento com ela, temos um relacionamento, né? Vamos dizer desta maneira. Então, eu não tenho por ser como enganada quem é a minha mãe. Agora, o meu pai morreu. Eu só tive um relacionamento com ele até os meus 5 anos de idade. 5 anos de idade, que para uma menina não é nada, absolutamente nada. Então, eu não posso falar que eu conheço desse homem, desse pai. Por quê? Porque eu não tive um relacionamento com ele, eu não tive a educação dele, os valores dele, a criação dele, não sei como ele pensa. Eu era uma menina, não conheço nada, nem eu nem os meus irmãos. Eu tenho sim o DNA dele, tenho a genética dele, né? Agora, eu não sei quem ele é. Ele não me deixou um manual para saber quem ele é, correto? Agora, Deus deixou um manual para saber quem ele é. Só que, além do manual, eu acho que nós todos, né, temos um chamado para se envolver e se relacionar com essa pessoa, porque ele é uma pessoa, né? Se você vê, ele é uma pessoa, ele se caracteriza de forma humana quando ele quer, ele vem quando ele quer, ele vai quando ele quer. Por quê? Porque ele nos criou. Então, ele está dentro de todos nós. Ele pode se manifestar, o seu espírito, através dentro de outros homens, até dos animais, se ele quiser. De qualquer coisa, ele se manifestou através de uma mula. Ele está em tudo que respira. Tudo que é ar é espírito. Então, quando a gente recebe esse espírito, esse tapinha no bumbum, que a gente tem o sopro de vida, logo a gente recebe quem dentro de nós? Criador. Até então a gente é só matéria, é só pó. Mas quando a gente recebe esse sopro, a gente tem esse espírito, que é o ar, que é o espírito, né? Tanto que fala que é um espírito interpretou que toda vida que você se refere a Deus se refere como o espírito como se fosse um ar, um vento. Então, se você quando você morre, o que é tirado de você? A primeira coisa, o espírito. O que é o espírito? Esse ar, esse sopro. Você não respira mais. Isso sai. Quando você nasce, entra, e quando você morre, ele sai. Isso vai embora. Não está mais ali. Acabou. Então, a vida não é quando você nasce, porque já está se formar. Quantos bebês nascem e não tem vida? Porque não tem o quê? Ar, não tem o vento, não tem o sopro, não tem o espírito. É a mesma coisa. Quando a gente morre, esse espírito, esse ar vai embora. Ele só vai embora. Então, a gente tem que lembrar que ele pode fazer o que ele quiser, quando ele quer e do jeito que ele quer. Você precisa decidir, eu vou continuar lendo. Você precisa decidir porque para Deus não há impossíveis, né? Como fala no versículo, que ele não é um homem para que se minta, se arrependa
ele diria e não faria, ou não cumpriria, né? Ou falaria e não confirmaria, você precisa decidir, porque para Deus não há impossíveis. Você escolhe. E essa é uma decisão que só você pode tomar, porque é algo sobrenatural. Quando você escolhe, por isso que eu falo da decisão, né? Aqui no canal tem alguns ensinamentos falando sobre decisão e permissão. A decisão e permissão está exatamente aqui, porque você escolhe. É a sua escolha se relacionar com Deus ou não. É a sua escolha acreditar nele ou não. É a sua escolha de andar com ele ou não. E ele fala aqui, você precisa decidir. É você que escolhe. É você. É claro, às vezes ele não é fácil, mas ele é Deus. Enfim, você escolhe. E essa é uma decisão que só você pode tomar, porque ela é sobrenatural, porque é uma escolha, quer dizer que é uma decisão particular, individual sua, a famosa convicção. Sabe, quando você é convicto, 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 convicto da sua decisão, da sua escolha. Você recebe pelo seu acreditar tudo ou qualquer coisa que você tenha na sua vida. Você recebe por acreditar na história, né? Ou nas histórias, podemos colocar dessa maneira, nas histórias em geral, porque esse livro é um livro antigo, mas ele é um livro de histórias, de pessoas que passaram por situações e desafios que não foram fáceis por andar com Deus. E não é fácil andar com ele, né? Então você vê, todos os homens quiseram fugir, correr, meter o pé da relação. Jeremias não queria mais, nenhum quis mais, ninguém. Se você vê até o final, que você vê lá as narrativas de Paulo, né? Paulo permaneceu só ele e Lucas. Todos os apóstolos fugiram, foram embora, ninguém quis. Quando viram o bicho pegar, porque pega mesmo, que pega. E você vê a face da coisa, ninguém quer ficar, porque é dolorido, porque é difícil, não é fácil. Paulo, ele, se você vê lá, ou foi Paulo e Timóteo, ou Paulo e Lucas, acho que foi Paulo e Lucas que terminaram juntos. Não, tá no livro de Timóteo, eu acho que é isso. E só termina junto com Paulo, Lucas. Todos os outros foram embora, já não tinha mais. Você já não escuta mais Pedro, você não escuta mais Barnabé, você não escuta mais de nenhum homem, ninguém. Todo mundo sumiu, só ficou de ninguém, de ninguém. Então, assim, tanto que Paulo fala que no final só ficou ele e Lucas nos desafios dele, até nas cadeias que ele sofreu, ou nas injúrias e todas as coisas, ele não tinha apoio de ninguém, ninguém. Às vezes Deus levanta umzinho lá para orar por você. E só um. E isso quando não tem ninguém, sabe? Então, assim, no momentos você está sozinha e às vezes você tem ainda alguém, às vezes te afasta de tudo, de todos. Enfim, ele sabe dos propósitos de todas as coisas. Eu na minha caminhada com ele, ele me levou em lugares para eu me reconciliar com muita gente que eu nem sabia que eu tinha problema. Mas infelizmente a gente aqui, por melhor que a gente queira, ou por mais que você queira ajudar o outro, ou por melhor que você seja, ou melhores intenções, vamos colocar assim, que você tenha para a vida do outro, para o outro, ainda assim a gente vai vacilar, ainda assim a gente vai cometer erros, muitos erros, e a gente vai machucar muita gente, que não porque você quer machucar, mas porque a gente é falho, a gente é humano e a gente machuca mesmo. A gente machuca as pessoas que a gente ama e a gente também tem que ter essa consciência que a gente também é machucado pelas essas pessoas que nós amamos.
Porque lembra que eu falei que muitas vezes a gente é perseguido, machucado por mais pelas pessoas que a gente mais amou, por aquelas pessoas que também Deus levantou para orar pela nossa vida. As pessoas acabam nos perseguindo de alguma maneira. Então, e eu acho que é para que a gente aprenda a perdoar e aprenda a deixar ir tudo isso. Só que até lá a gente já foi bombardeado de setas, de demandas, de um monte de coisa que depois a gente precisa ir lá e catar esses lixos que as pessoas deixaram nas nossas vidas, sabe? E, ok, mas a gente já passou muito do coisa, né? E você precisa. Vamos continuar, porque a gente está na segunda página do livro e tem 40 minutos. A segunda página, estamos na página 9 e estamos em 41 minutos. Você precisa decidir, porque para Deus não é impossível. Você escolhe e essa é uma decisão que só você pode tomar, porque é algo sobrenatural, a famosa convicção. Você recebe pelo seu acreditar. Na história, eu nunca vi um homem que acreditou e esperou em Deus e Deus o decepcionou e não o honrou no final. Em Salmos 27:14 diz: espera, quer dizer que é para você esperar no Senhor. Anima-te, quer dizer que é para você ter bom ânimo, porque vai, você pede para você esperar, é porque tem um tempo aí envolvido. E pede também dentro desse tempo que você não perca a sua fé, que você não fique desanimado, porque aqui se ele pede para você esperar e ter bom ânimo, quer dizer que chega um momento que dentro dessa espera que a gente fica o quê? Frustrado, desmotivado. Não precisa estar aqui no versículo, mas se existe um tempo de espera e existe, ele pede para que você se anima, quer dizer que é para você ter o quê? Bom ânimo, para você estar confiante, quer dizer que dentro desse tempo de espera existe o quê? Muita coisa que vai acontecer para poder te roubar, para ele pedir para que você tenha ânimo, para que ele falar anima-te, para que ele possa fortalecer o seu coração. E ele fala duas vezes. Eu gosto desse versículo, ele fala duas vezes. Se você analisa, não lê só por ler. Aqui ele fala: espera no Senhor, anima-te e ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Ele fala que independente, porque é muita espera. Se ele fala que tem espera para que as coisas aconteçam. Porque às vezes tem coisas que elas estão muito emaranhadas e que levam tempo e que não depende de nós. Depende do tempo que Deus vai fazer essas conexões, do tempo que ele vai limpar tudo que precisa ser limpo. E aqui parece ser bem difícil, e é difícil quando a gente olha na nossa vida, porque é muito difícil. Na minha, pelo menos, foi. Tinha dias que eu botava a coberta e ia dormir e falava, é muito mal para eu lidar. Eu vou dormir. Michele, como que você fez para passar por essa situação? Eu dormi para não ver e não ter que lidar muitas vezes com a situação. E eu tô sendo honesta, tá? Ah, você fugiu, fez igual o avestruz, botou a cabeça embaixo da terra? Depende, quando o mal se levantava de forma furiosa, eu não queria lidar com ele, eu me escondia igual avestruz embaixo da terra. Eu vou dormir, eu ignorava ele solenemente. Acho que a pior coisa para o mal, para o narcisista, é a gente ignorá-lo. Então, eu ignorei, muitas vezes eu ignorei. Estou falando isso literalmente, porque era mais forte do que eu, aquela pressão toda que estava vindo sobre a minha vida, de coisas que depois eu descobri que não era só as minhas consequências e as minhas escolhas, mas eram demandas, setas e feitiços, amarrações,
tinha nome, CPF, é, imposição de mão, querendo força, né? Medindo força para fazer que o outro tem que fazer. Foram muitas coisas que eu passei, que eu lidei, e que com certeza é, era muita influência espiritual que vinha sobre minha vida e era muito pesada, era muita pressão. De achar que muitas vezes não ia conseguir e achava que estava doente. Eu falava com Deus: eu não estou doente, eu não tenho doença, mas a sensação é de que eu estava deprimida, com depressão, e eram duas lutas muito grandes da minha alma, do meu espírito doente, eu bem, disposta, querendo correr, viajar, fazer o mundo, e não podia, tinha sido cortada várias coisas por várias demandas que vieram sobre a minha vida, várias cobranças espirituais também, que muitas eu tenho consciências que eram minhas, por minhas escolhas, minhas convicções e meus agravos, mas também muitas que não eram por responsabilidade de outras pessoas que não queriam assumir as responsabilidades e que jogavam essas demandas sobre as nossas vidas, ou no caso, sobre a minha vida. Então, que mexeu em várias áreas da minha vida, familiar, financeira, profissional, é, com os meus filhos e tudo mais. E aí depois você vai escalando, você vai entendendo, descobrindo hoje, principalmente sobre o meu trabalho que eu venho descobrindo, né, e eu ajudo as pessoas, vai ver que foi por isso que ele me deixou passar por tudo isso, para ajudar os outros a descobrirem os inimigos ocultos, levar luz aonde às vezes está escuro, ajudar as pessoas a escalarem, né, a ajudar as pessoas a não escalar literalmente nas montanhas, mas elas escalarem as áreas da vida delas, entender o porquê que elas estão sendo bloqueadas e não estão transformando, para elas encontrarem quem é que está bloqueando. Se é algo terreno, se é algo celestial, se está no mundo físico, no mundo espiritual, se está dentro delas mesmo, uma doença, algo assim, porque foi ele que me formou dessa maneira. E hoje eu consigo não só fazer isso por mim, mas fazer isso por outras pessoas também. Em 1 João 3,1 fala aqui: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Eu acho lindo esse versículo, mas não acho lindo só na beleza de da ilusão. Eu, eu acho bonito esse vede, né? Que é tipo, abre os olhos, é tipo isso, olha, olha quão, ainda eu gosto desse quão, né? Porque é um quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Deus ama você e está atento às suas necessidades. Vede significa presta atenção ou desperta, né? Fique com os olhos bem acordados e abertos para o tamanho da grandeza desse amor. E aqui na página 10 fala mostra o princípio da crença, peça da maneira certa e você receberá. Existe uma ciência, eu sempre falo sobre isso, existe uma ciência por trás de pedir e receber. E isso é a base da lei da crença. Uma vez que você sabe como ela funciona, você pode usar esse método várias vezes para a sua vida. Um método que as mentes mais brilhantes usavam. A mente é extremamente poderosa, mas para desbloquear esse poder, você deve pedir do jeito certo. E você já se questionou como fazer? Veja abaixo, aí começa o livro. Veja abaixo como receber tal poder. 1 Coríntios 2,14. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura.
e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Primeiro, temos que entender o que Deus quer nos ensinar nesse versículo. Você precisa estar com seus olhos espirituais abertos e pedindo para que ele lhe ajude. Podemos ver no versículo abaixo quando Eliseu orou para que o rapaz visse corretamente. Segundo Reis 6:17a, fala assim: E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Então, quando fala aqui que o homem natural não entende as coisas do espírito, porque elas se discernem espiritualmente, quer dizer que enquanto você não tem aquele espírito reconhecido, né, que você pede, né, que fala lá em Romanos 10, 9, 10, você não tem os seus olhos espirituais abertos. Você é um corpo e alma. Só tem duas partes. Você não tem três partes, né, corpo e alma e espírito. Então, quando esse espírito ele é manifestado em você, você pode pedir a Deus que te abra os olhos, como Eliseu pediu, né? E como eu pedi para abrir os meus olhos e poder enxergar através dos olhos dele. E você também pode fazer isso. Agora a gente vai parar porque eu estou na página 9. Eu só li 2, 3 páginas do livro e já estamos com 51 minutos. Espero ter feito sentido para você até aqui. Espero ter ajudado você de alguma maneira, mesmo com esse tempinho, né? Que na verdade não é um tempinho, é um tempão. Já vamos para quase 1 hora de ensinamento. Eu espero que realmente faça sentido na sua vida, e que todas as práticas, os ensinamentos, que eu espero que você vá tendo alguns insights, que vai tendo que a sua consciência possa se expandir, ela possa ser clarificada, que Deus fale no seu coração. E se você quiser adquirir a obra do livro, você pode entrar aqui no YouTube, lá na descrição, lá tem o canal, o link que já vai cair direto lá no meu WhatsApp. Desculpa. E eu posso mandar o PDF para vocês ou a obra para vocês. Mas para isso, já vai, claro, da editora direto para sua casa. Mas para isso, você me adiciona, curta aqui, já curta, compartilha esse vídeo, esse ensinamento. Se não fizer sentido para você, pode ter certeza que pode fazer sentido, você pode mandar para outra pessoa, se Deus colocar, claro, no seu coração, porque eu acredito que é Ele que coloca nos nossos corações. E me adiciona, me chama lá no WhatsApp para adquirir a obra, essa obra maravilhosa que fala comigo sempre no meu coração, que primeiro ajudou a mim, né, uma autoajuda, mas ajudou a mim para me manter crente confiando, porque crente confiando com as minhas convicções, com as minhas crenças em Deus, na minha relação com Ele. Eu espero fazer sentido na sua vida, espero que a gente aqui, se você adquira, você possa treinar comigo a leitura juntos. E espero também que você comparta comigo para que eu possa publicar aqui no canal, que eu sempre publico os testemunhos, né? Porque eu gosto de ver transformação. É como meus fitoterápicos, tenho óleo, os óleos em gerais, enfim, que tem feito um sucesso, que tem ajudado as pessoas, a vida delas. Então, e elas mandam o vídeo, elas mandam o testemunho, eu publico aqui no canal lá no WhatsApp ou no Instagram. Isso ajuda a edificar a sua confiança e ajuda também a ela também, que está fazendo sentido para a vida dela. Então, se você quiser adquirir a obra, você pode
mandar um WhatsApp para mim, eu encaminho para você e você vai ser transformado com essa obra maravilhosa e depois manda o seu testemunho aqui. Ah, e manda também, se vocês puderem, também lá no WhatsApp, contando um pouquinho da vida, da história de vocês, para eu poder publicar aqui e a gente compartilhar experiência, porque eu acho que é muito interessante, porque ajuda outras pessoas, porque muita gente está passando por coisas que a gente às vezes já passou, e a gente saber que não é o fim do mundo, que a gente não morreu e que eles também, a gente pode ajudar, dizendo para que eles também não vão morrer e que eles podem passar tranquilamente, que é difícil, é doloroso, mas às vezes é para a gente se libertar do medo, às vezes é para a gente superar os traumas, para fazer as limpezas que Deus precisa fazer em nós. E a gente também ajuda ele nessa limpeza também, porque limpar o ventilador, quem tem que limpar é você que está na sua casa, né? Você que tem que estar aí, você que limpa a sua casa. E como você pode ter a faxineira, ela vai lá, limpa, mas durante o tempo você não vai conviver com a sujeira, né? Você vai ter que ir lá lavar um copo, porque senão você não lavar, você não vai tomar água, você não vai beber, né? Você vai ter que lavar o prato. Se você não lavar, não vai ter prato. Ainda que você suje todos os pratos, vai chegar um momento que você precisa lavar. Enfim, mas quem tem que fazer isso é você. Aqui eu te ajudo a desmontar, a limpar, a encontrar aquilo que está bloqueando a sua vida. Aqui eu ajudo você a levar a luz, a clareza. Agora, o fazer é seu. É seu, é sua responsabilidade. Eu não posso carregar o que é seu e você não pode carregar o que é meu. Aqui eu ajudo você a transformar em ações e práticas. E se você quiser saber mais sobre a mentoria, também está lá dentro do WhatsApp, tem um catálogo e a gente pode conversar lá. Você pode me mandar um oi, me chamar. Ah, Michele, quero usar algumas ferramentas, a gente pode fazer. Trabalho como coach também, me formei em coach e em PNL. Hoje eu atuo muito com a neurolinguística, né, que é programação neural, que ajuda a você a trazer a consciência. Porque eu acredito nisso, é você mudar o seu cenário da sua vida. E dentro da PNL é maravilhoso, porque existe muitas, na verdade, muitas ferramentas que ajudam a você a se transformar também. E eu sempre que preciso de uma ferramenta, eu vou lá e pego uma e trago para o meu dia a dia, porque é necessário. Então, e tenho ferramentas incríveis que hoje eu utilizo muito mais ainda, que é a da alquimia. Que todas essas ferramentas são incríveis, eu amo todas, mas a que hoje eu tenho usado muito, que me transformou bastante também, é da alquimia também, que ajuda a, a mensurar as áreas completas da minha vida, entender quais áreas estão precisando se casar, né? Que a gente é chamado a se casar, o que eu preciso casar em mim, o que está faltando, é, enfim. E fora esse xodozinho aqui, que é uma transformação diária de coisas que a gente pode melhorar e fazer, que com certeza deu certo. Se deu certo para eles, dá certo para a gente também. Então é isso, fiquem com Deus, um beijo grande. A gente vai continuar aqui com a leitura todos os dias no canal. Não sei se todos os dias, gente, porque vamos ver se eu consigo tirar um tempinho, mas são 1 hora, eu já gravei muito tempo, então é, vamos ver o que a gente consegue fazer. De repente, uma vez por semana, a gente vem aqui, faz essa leitura. Vamos ver o que Deus vai propor no meu coração para trazer para os nossos corações. Um beijo grande, fique com Deus, que o Rei Amoroso derrame sobre os lares de vocês muita comunhão consigo mesmo, que eu acho que a coisa mais importante é você se conectar e se casar consigo mesmo, porque é você e o seu espírito têm que estar bem casados. É, desejo para vocês toda a prosperidade. Já é final de ano, então a gente já pode, já está
recebendo as bênçãos, né? Porque é importante a gente já estar com esse espírito de receber os presentes, não só presentes físicos, mas presentes celestes, né? E quando a gente derrama a bênção na vida do outro, são bênçãos divinas. Que Deus abençoe vocês e que vocês tenham um lindo final de semana e espero ter feito sentido aqui para vocês. Um beijo grande.